Que pena que está terminando mais esta série de programas Adoração em Família. Essa série foi baseada no livro Ciência do Bom Viver, que deve estar aí na sua mão. Tá ou não tá? Também o guia de estudos, todo preenchidinho. Foi tão preciosa essa série, você não achou? Mas que bom que você esteve com a gente. E que bom também que estamos aqui com dois convidados muito queridos, o pastor Valdoni Fiuza, que é líder do Ministério da Família para a região noroeste do Brasil, e professor Almir Pires, que é líder do Ministério da Família para a região norte do Brasil. E a gente sempre começa falando de culto da família, porque é fundamental para a estrutura espiritual da família. Professor Almir, se tivesse alguém ali que esteja querendo começar a implementar o culto da família em sua casa, que conselho você daria? Então, pastor, que no lar tem um lugar especial para o culto todos os dias. Fazer um dia no quarto, um dia na sala, um dia no banheiro, um dia na cozinha, um dia dentro do carro. Tem um lugar separado para isso. Que a linguagem do culto seja uma linguagem adequada. Se é crianças, uma linguagem adequada às crianças. Maiores, uma linguagem adequada aos maiores. Que também seja um culto interessante com a participação de todos. E que seja realizado todos os dias. Lá em Patriarcas e Profetas, na página 144, Ellen White diz assim, que em uma casa assim, Jesus, ele gosta de estar. Que coisa! Muito obrigado, professor Almir. Quer que Jesus goste de estar na sua casa? Se eu quero que Jesus goste de estar na minha casa, devo desenvolver o hábito de fazer o culto da família. Que coisa preciosa. Muito obrigado. Pastor Valdoni, primeira pergunta aí do guia de estudos vai para você. Está preparado? Ok. Todos estamos preparados, né? Qual é a origem de todas as coisas boas e más que acontecem na vida dos que andam com Cristo? Antes, eu esqueci de ressaltar o título da lição de hoje, que é Resiliência e Bons Relacionamentos 2, porque começamos esse assunto na lição anterior, na lição número 11. Então, voltando à pergunta, qual a origem das coisas boas e más que acontecem na vida das pessoas que andam com Cristo? Que andam com Cristo, isso é muito importante. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós temos intimidade com Ele, nós entendemos que tanto as coisas boas como ruins vêm das mãos do Salvador. Ruins entre aspas, né? É verdade. Porque ruins pela nossa percepção é muito limitada. Mas quando você entrega a vida para Jesus, nada acontece por acaso. E até porque em um futuro, possivelmente, nós vamos perceber que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso é fé, isso é confiança. Fé não é só gostar do que está indo bem. Fé é você confiar em Deus quando tudo está arrebentado. Não, Deus está conduzindo minha vida. Eu não sei para onde é que vai esse negócio, mas Deus está conduzindo minha vida. Não é verdade? Esta convicção é muito importante. Professor Almir, como a gente adquire maus hábitos e o caráter é deformado? Então, pastor, é pela falta de sucesso em suportar as provas. Cada vez que nós cedemos à prova, à tentação, nós fortalecemos os maus hábitos e os maus hábitos, eles deformam o caráter. Deformam o caráter. Então isso quer dizer assim, quando não acontece aquilo que a gente conversou na outra pergunta, quando eu não vejo Deus, a mão de Deus, eu acho que Deus não está nisso, então eu começo a reclamar, me rebelar contra as situações que eu tenho na minha vida hoje, e então Deus precisa mandar outra prova, porque aquela não surtiu efeito para me ajudar a desenvolver meu caráter, né? É Que verdade. coisa dura. Terceira pergunta, pastor Valdoni, de que tipo de pessoas a gente não deve fazer questão de estar por perto desnecessariamente? Às vezes tem que estar por perto, não tem jeito, mas que tipo de pessoas a gente não deve fazer questão de estar por perto? Sabe, a gente não deve fazer questão de estar por perto daquelas pessoas que vivem querendo nos destruir, né? Querendo assim nos prejudicar de alguma forma. Elas vêm ao ponto de tentar assim inibir a nossa própria consciência. E por isso existe um ditado que diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Agora eu posso, por outro lado, de maneira proativa, dizer, não, eu vou me aproximar para influenciar para a salvação. Com uma finalidade, com um objetivo, mas não para ser influenciado por ela. Influenciado por elas. A quarta pergunta, professor Almir, como é que você desenvolve o domínio próprio? Isso aí é um segredo para a vida, né? É verdade. Afeta a vida. Pastor,
A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. Tem um texto muito bonito de Ellen White que eu gostaria de ler. A tentação, uma vez resistida, ele dará poder para resistir mais firmemente a segunda vez. Toda nova vitória ganha sobre o próprio eu, aplanará o caminho para mais elevados e mais nobres triunfos. Cada vitória abre portas para outras nova vitórias. vitória. Muito obrigado. A próxima pergunta, pastor Valdemir, é sobre fofoca, gente linguaruda. O que eu devo fazer quando sou tentado a falar mal de alguém? Tem gente que tem uns 3 metros de língua, não é não? Sabe, pastor, eu penso que todos nós somos tentados a falar mal das pessoas em algum momento. E o grande conselho que nós temos aqui é quando você tiver esse sentimento, faça exatamente ao contrário. Procura alguma coisa boa que você possa falar, uma virtude, e certamente você vai encontrar. Devemos louvar, né, alguma coisa Falar na vida bem desta dos pessoa. outros. Eu vi uma historinha uma vez que disse que tinha um homem que só falava bem dos outros. Então um dia alguém na igreja disse, mas não é possível, você só fala bem dos outros? Então quero ver o que você vai falar do diabo. Ele disse, pois olha, eu admiro o diabo porque ele é perseverante. Verdade. Ele não desiste nunca de fazer o mal de atrás, né? Então, tá aí uma lição para nós nesse texto, né? A louvar os outros, falar bem dos outros, isso vai nos afetar. Agora, professor Almir, sobre quem recai mais pesadamente a maldição da fofoca? Quem é o maior prejudicado com a fofoca? Quem faz a fofoca ou o fofocado? Quem é a vítima da fofoca? Pastor, ao fofoqueiro cai a maior maldição, porque ele acaba contemplando só as coisas erradas nos outros. E ele acaba se transformando à semelhança daquilo que ele contempla todos os dias. A contemplação nos transforma. Tudo aquilo que nós olhamos, essa é uma lei do funcionamento do nosso cérebro. E o fofoqueiro, ele está só olhando coisas interessantes, entre aspas, né? Coisas ruins na vida dos outros para poder falar. E quando ele olha isso, a mente é transformada. O fofoqueiro precisa ter uma bênção, ele tem que aprender a contemplar Jesus. É verdade. Em vez de contemplar as sujeiras e as tristezas dos outros, né? As coisas ruins do caráter dos outros. 7ª pergunta, pastor Valdemir. Como surpreender as pessoas que nos traem e são ingratas para conosco? Eu tenho aprendido que a maior vingança do cristão é tratar o mal com o bem. Então, assim, com atos de bondade, não é? De perseverança, de paciência, são algumas formas que nós temos de nós surpreendermos essas pessoas. Porque quem nos fez o mal está esperando receber, agora vem para cima de mim, né? Aí você chega com bondade, com amor, com misericórdia, e às vezes isso desenvolve na pessoa, diz o texto, a aspiração por coisas mais nobres. Às vezes muda a vida de uma pessoa, né? Por isso. A última pergunta, então, agora, professor Almir. Que atitude de Cristo me ajuda a desenvolver resiliência, suportando melhor algum abuso sofrido? É inevitável que em algum momento da vida a gente sofra abusos. Mas que fazia Cristo quando sofria abusos? Jesus, quando ele era cuspido, batiam no seu rosto, chutavam, abuso físico, humilhavam, né? Ele resistia a toda essa tentação, preocupado, sobretudo, com a salvação do agressor. Que coisa impressionante. Esse mesmo comportamento de resiliência em Cristo Jesus deve também ter em nós. Devemos estar preocupados em salvar as pessoas. A pessoa muito egoísta sofre muito. E a pessoa altruísta que pensa nos outros, ela sofre menos, né? Então, isso levou Jesus a dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Pensando, até na hora da morte, ele estava pensando na salvação dos outros. Então, acho que esse conceito pode mudar alguns casamentos. Tem gente aí que está sofrendo muito pensando em si. Começa a pensar no outro, orar pelo outro, pela salvação do outro. Muita coisa pode mudar. É verdade. Muito obrigado vocês. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente por todos esses programas, esta série de programas baseada no livro Ciência do Bom Viver.
Não foi útil para você? Para mim foi extremamente útil. Existiram alguns capítulos que eu precisei ler várias vezes, porque foram muito preciosos para mim. Minha recomendação para você agora, não apenas tenha o seu guia de estudos preenchido, completamente preenchido, mas leia todo o livro. Leia o livro sublinhando, meditando, perguntando para Deus, Senhor Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Como o Senhor quer que eu tenha saúde não apenas física, mas saúde mental, emocional, relacional, matrimonial. Deus quer saúde para todos os aspectos da vida da gente, não é mesmo? Eu quero dar meu abraço para você, desejar a bênção de Deus para você, para sua casa e até a próxima série Adoração em Família. Até lá!